Sou Renato Gaúna. Eu ajudo as pessoas a terem privacidade, não serem espionadas, mesmo com o sistema de câmeras dentro de casa. Então, já ajudei várias pessoas, né, a protegerem sua privacidade e pessoas que tinham desconfiança que estavam sendo invadidas, né, estavam sendo monitoradas com seu próprio sistema de câmeras. Bom, e aí algumas técnicas, com um longo tempo no campo de batalha, já pude ajudar várias pessoas presencialmente. E hoje eu estou aqui na internet, chegando agora aí para poder também ajudar você e impactar muito mais pessoas também a protegerem a sua privacidade, a sua segurança. E o nosso tema aqui é, né, o que impede você de ter um sistema de câmeras dentro de casa? O que você acha que pode impedir uma pessoa de ter um sistema de câmeras dentro de casa? Bom, eu já ouvi várias vezes, várias outras situações, várias objeções que impedem as pessoas de ter esses sistemas de câmeras. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns deles aqui, mas vamos escolher um especificamente, que a gente vai explanando ele. Se sobrar um tempinho, a gente vai falando sobre os outros. Mas, vou comentar aqui algumas dessas objeções. Muitas pessoas não têm sistema de câmeras. O que eu mais ouço por aí, né, é as pessoas dizendo que não querem perder a privacidade. Isso quando está um sistema de câmeras dentro de casa, né? Mas qual seria essa necessidade? Por que você precisaria ter esse sistema dentro de casa, um sistema de câmeras, monitorar ali os cômodos dentro da sua casa? Bom, muita gente acha que é só por questão de segurança, para não ser, na sua casa, quando for invadida, você ter um registro das imagens, você proteger a sua segurança nesse sentido ali, né? Do seu patrimônio. Ou para vigiar alguém que você desconfia. E nem sempre é isso. Então, essa objeção não se trata de você precisar, né, precisar proteger seu sistema de câmeras por causa dessas situações. Né? Eu, por exemplo, quando minha esposa estava grávida, a gente pensou muito nisso. Quando a licença dela, maternidade, terminasse, ela ia precisar voltar ao trabalho, e a gente mora sozinho aqui nessa cidade, aqui em Brasília, e longe dos parentes. A gente pensou, né? Como é que a gente vai fazer? Ou a gente vai colocar numa creche, uma escola de tempo integral, ou vai ter uma babá, né? E a gente ouve casos, às vezes, né, de maus tratos e tudo mais, mas não vem ao caso. Você pode contratar uma pessoa que você já confia, alguém indicado, então não vem ao caso. Mas você pode ter uma câmera dentro de casa para você poder acompanhar de perto essa rotina. Então, vários momentos que a gente teve a oportunidade de filmar, de gravar essas imagens, a gente pôde assistir depois. Por exemplo, os primeiros passos, né, da nossa filhinha quando era bebê, vários outros momentos. Teve uma situação inusitada. Uma vez a gente perdeu a chave do carro, a gente acabou de chegar do trabalho, a gente buscou a nossa filhinha lá, ela passou um tempo também numa creche, numa escola de tempo integral, mas também já tivemos babá. E um desses momentos, a gente chegou em casa, colocou a chave do carro assim em cima da mesa, e depois disso a gente precisava sair de novo. Então foi um momento em que a gente chegou do trabalho, teve que ir para casa, se arrumar e sair para um compromisso. E quando a gente foi sair, a gente não encontrava a chave de jeito nenhum. Isso foi incrível, porque a gente revirou a casa e a gente não conseguia achar essa chave de jeito maneira. E o interessante é que, bom, a hora foi passando, a hora do compromisso, a gente já ia perder essa hora do compromisso. A gente resolveu pegar um táxi na época, não tinha essa coisa de aplicativo para pedir carro, e a gente foi pedir um táxi. E a gente foi para o nosso compromisso. E a gente ficou intrigado com aquilo. Se a gente chegou em casa de carro, a chave do carro só tinha que estar ali. E a gente geralmente colocava sempre no mesmo lugar. E cadê essa chave? Bom, então a gente foi para o compromisso, voltou de táxi, foi de táxi, voltou de táxi. E aí, no dia seguinte, a gente ainda não encontrava essa chave. Bom, aí a gente, olha que interessante, né? Às vezes a gente até esquece, faz parte faz tão parte assim do dia a dia, a gente acabou esquecendo
que a gente poderia dar uma monitorada e ver o que aconteceu com essa chave quando a gente chegou, se essas imagens eram gravadas. E foi uma colega de trabalho da minha esposa que falou isso. Mas vocês têm câmera em casa e não viram? É verdade. Então, esse é mais um dos motivos que você pode ter, não por perder alguma coisa, mas você registrar momentos, e você poder gravar, é onde você pode voltar e observar de novo o que aconteceu, né? Por exemplo, ter registrado os primeiros passos da minha filha. Mas nesse caso da chave foi interessante, porque quando a gente foi ver a gravação do dia seguinte, realmente mostrava as imagens. Outra hora eu vou trazer essa imagem aqui para vocês. Ficou registrada. E mostra a gente chegando, colocando a chave exatamente onde a gente sempre colocou. Mas menos de um minuto depois, a nossa filhinha estava já começando a andar, já dava os seus passozinhos, né? Se apoiava nos lugares. Assim que a gente colocou a chave na mesa, ela foi lá, pegou a chave e levou para dentro do carrinho de bebê. E colocou ela lá para dentro, assim, por baixo do colchãozinho que ficava nesse carrinho de bebê. E eu vou dizer para vocês, eu acho que a gente ia levar muito tempo procurando, porque a gente nunca ia imaginar em procurar ali, porque a gente não usava aquele lugar para guardar a chave. Então, nesse momento, o sistema de câmeras serviu para isso. E qual era o objetivo da gente ter instalado essas câmeras? A gente desconfiava da babá, alguma coisa do tipo? Não, a gente queria acompanhar, mesmo à distância, a rotina, o dia a dia dos nossos filhos. Então, esse é um dos motivos. E eu ouço muitos obstáculos que as pessoas colocam quando se fala de ter uma câmera dentro de casa. Então, eu falei um pouquinho das vantagens aqui, mas um dos obstáculos que eu ouço bastante, a pessoa diz, né, não preciso de monitoramento, eu não desconfio de ninguém, a gente faz isso quando, né, tem uma desconfiança de alguma coisa, e nem sempre, né, dada essa história, por exemplo, que eu contei aqui. Agora, tem gente, por exemplo, que diz assim, eu nunca pensei em ter câmeras, muito menos dentro de casa. Tem gente que tem medo, né, de colocar uma câmera dentro de casa, ser bisbilhotada, né, perder a privacidade. E sim, esse risco existe, mas a gente pode contornar isso, né, tomando algumas precauções. A gente pode discutir sobre elas aqui depois. Então, assim, um outro que eu ouço muito, né, e que realmente é um problema, na época que eu trabalhava fazendo instalação de sistema de câmeras por aí, uma dessas objeções, né, eu cheguei a perder serviço quando o cliente sabia que ia ter que fazer um quebra-quebra, passar um monte de fio para instalar câmeras dentro de casa. A casa do cliente já toda prontinha, reformada, e aí ele imaginou, né, ele passou por um transtorno para fazer uma obra dentro de casa. E ele nunca tinha pensado em instalar câmeras, até o dia que ele precisou. Mas quando ele descobriu que tinha que fazer esse quebra-quebra, para passar um monte de fio, ele desistiu também. Bom, ele acabou procurando câmeras Wi-Fi, e o que aconteceu, né? Ele mesmo fez a instalação lá das câmeras Wi-Fi. Bom, isso é um outro assunto para um outro vídeo, né? Você mesmo fazer a sua instalação. Eu acho isso interessante. Eu recomendo também que as pessoas aprendam a fazer essas coisas aí, mas tem muitos cuidados que você deve tomar antes de fazer isso. Por exemplo, câmeras Wi-Fi, elas têm um nível de fragilidade muito grande no sentido da segurança, da privacidade, né? Com o Wi-Fi, é muito fácil que alguém ali perto, né, consiga fazer uma invasão com um simples aplicativo instalado no celular ou no computador. Então, assim, para evitar o quebra-quebra, existem outras soluções que a gente pode ir discutindo aqui, né, nas outras lives. Isso aí dá um vídeo de muitas horas. Bom, mas os outros obstáculos, né, que eu fui encontrando aí pelo meio do caminho, que as pessoas utilizam, né, consideram um obstáculo para não ter câmeras dentro de casa. Então, assim, um era o quebra-quebra, né? Outras pessoas não confiam que alguém entre na sua casa para fazer essa instalação, porque aí essa pessoa, né, que faz a instalação e vai embora, mas depois ela sabe, né, tudo que tem dentro da sua casa, onde fica o sistema de câmera, onde tem os pontos cegos, onde é monitorado, onde não é.
Então, realmente, isso pode ser um obstáculo também. Então, são várias coisas que a gente pode juntar, né? E que a gente pode ver como é que a gente consegue contornar isso, né? Como é que a gente consegue contornar esses obstáculos. Porque, assim, tem gente que fala, mas eu não preciso. Precisar, às vezes acontece isso, né? A gente acha que, sei lá, nunca vai precisar de determinada coisa até acontecer uma situação que a gente percebe que, poxa, se eu pudesse, se eu já tivesse feito isso antes, eu ia me livrar desse problema. Bom, eu tenho muita essa experiência para mim com essa história da chave que eu perdi. Então, de lá para cá, eu imaginei, né? Existem várias outras situações. Eu nunca tinha imaginado que eu ia encontrar minha chave vendo a gravação do meu sistema de câmeras lá. Então, assim, são várias situações que a gente não imagina, mas que elas são úteis e que vão ajudar você lá no futuro. Então, se uma das suas objeções ter o medo de perder a privacidade, sim, essa é uma preocupação relevante, porém incontornável. Você consegue, né, seguir várias dicas ali e você consegue proteger o seu sistema de câmeras contra a invasão. Aqui nos vídeos que eu trago aqui para você, sempre trago um assunto de como você faz para proteger. Já tem vários vídeos aí no canal, né, onde eu explico essa questão de como você faz para aumentar a sua segurança, não só com aquelas dicas simples, de colocar senha difícil e tal. Hoje mesmo numa live eu dei um exemplo desse, né, que as pessoas acham que estão protegidas só porque a senha dela é impossível de descobrir, porque é uma senha difícil, uma senha comprida, e não é bem o caso, né? Então, sim, eu acho que um dos maiores medos ou receios, né, que as pessoas têm, que impedem ela de instalar câmeras dentro de casa, é a questão de perder a privacidade. Então, assim, tem como contornar, sim, e existem métodos para isso. Então, nesses vídeos que eu coloco aqui, dá para fazer essa escala, né? A gente pode escalar os níveis de segurança que o seu sistema de câmeras pode atingir. Eu falo dos 7 níveis de segurança aqui com muita frequência, onde você pode aumentar a sua segurança a ponto de se tornar invisível na internet, né? Seu sistema de câmeras fica invisível, fica como se fosse uma proteção blindada anti-invasão. Então, dá para contornar. E muita gente, né, colocam outros obstáculos que seriam esses aí, ó. Nunca pensei em ter câmeras, nem dentro de casa. Eu não desconfio de ninguém. E então, assim, eu não tenho essa necessidade. Então, assim, ó, já dada essa história que eu contei aqui, você pode perceber que vão existir outras situações que às vezes a gente nem imagina, que vão levar a gente a pensar depois ou a perceber, sentir depois essa necessidade. Puxa, se eu tivesse instalado essas câmeras já há mais tempo, realmente já teria resolvido aqui esse problema. Bom, eu passei por essa experiência, né? E de muitas pessoas que eu já ajudei, eu lembro de um caso de uma menina que ela falou isso, uma cliente, ela falou assim: não, eu não tenho câmera porque quando eu olho para ela, principalmente à noite, ela acende aquele olho vermelho, assim, e parece que ela está me olhando ainda com aquele olhar de mal, né? E realmente a câmera acende aquela luzinha vermelha, né? Ela não ilumina o local, porque é aquela luzinha infravermelho, né? Mas quando você olha para ela, tem aquela luzinha lá. E ela achava que aquilo era uma cara de mal olhando para ela, ficava cismada com isso. E qual era a solução para resolver esse problema dela? Bom, eu ajudei ela a resolver quando você pode desmontar a câmera e tirar essa luzinha, né? E ela vai fazer ali toda a preocupação dela era essa, né? Eu tirei a luzinha, ela olhava para a câmera e não tinha mais a luzinha. Mas aí como é que resolve? No escuro, a câmera não vai conseguir fazer a filmagem, né? Existe um equipamento chamado canhão infravermelho. É uma peça, né? Imagina uma luminária, mas com esse tipo de luz, tá? Que vem junto na câmera. Mas ela é só luminária. E você pode ligar ela em algum canto da casa. Então, em vez dela parecer um olho, ela fica mais parecida ali com uma luminária, mais quadradinha. E ela, inclusive, dá uma iluminação para a câmera muito maior. Então,
essa sensação que essa cliente tinha de quando olhava para a câmera ali, a gente conseguiu contornar, tirando essa lâmpada, né, essa iluminação que a câmera tem. Então, existem várias maneiras que a gente pode estudar e poder resolver essas questões aí. A questão do quebra-quebra, por exemplo, nessa semana aqui, nas próximas lives, durante a semana, eu vou trazer várias dicas. Uma das dicas que eu considero mais top é como você consegue pegar uma câmera e fazer uma instalação de uma câmera cabeada, ou seja, sem a fragilidade de segurança lá do Wi-Fi. O Wi-Fi realmente não garante nenhuma privacidade. E como você consegue cabear essa câmera sem precisar quebrar e também sem precisar passar aquele fio feio, né, que fica ali, um conduíte e tudo mais. Aí as pessoas perguntam, mas como é que você faz isso? Como é que você vai instalar uma câmera cabeada sem esse cabo aparecer e sem você quebrar? Então, convido você a estar presente aí para as próximas lives, ficar de olho aí nas notificações que você vai receber, para você saber melhor como funciona essa questão tecnológica que você pode utilizar. Bom, tem gente que não gosta de fazer ela mesma, né? A questão de instalação, configuração, fala, isso não é para mim, né? Mas pode mostrar isso para um profissional. Ele pode se aperfeiçoar nessa técnica, que eu ajudo, né, as pessoas também a atingirem essa técnica para que ela possa quebrar essa questão que impede também a pessoa de ter a privacidade, da questão do quebra-quebra e tudo mais, né? Então, quando a gente vai estudando, vai participando, vai vivenciando esse campo de batalha, a gente vai criando soluções, né? Então, a minha ideia hoje qual é? Essas soluções, né, quando a gente guarda elas só para a gente, o que acontece? Não faz muito sentido, né? Porque você usa ali para você e você tem um benefício que pode ser espalhado, ele é abundante, né? Quando eu uso só para mim, se eu espalhar e ajudar outras pessoas, eu não vou ficar sem. Então, é um recurso abundante, a gente pode distribuir e impactar positivamente muito mais pessoas. Então, essa é a minha ideia, trazer para vocês aqui essas questões, tá? Essa entre outras, onde eu vou ajudar você a quebrar essas preocupações para que você possa também ter mais tranquilidade, mais privacidade dentro da sua própria casa. Imagina, você poder andar dentro de casa e se sentir seguro, se sentir ali que você tem a sua privacidade mesmo com aquelas câmeras apontando para você. Mesmo que tenha aquele olho que essa cliente falou e fica ali olhando para ela, né? Então é interessante. Então, assim, esses obstáculos podem ser quebrados dessa maneira, né? Quando a gente vai melhorando, né? No nosso campo de batalha, a gente vai melhorando essa questão de poder acabar com esses obstáculos, beleza? Então, vamos lá. Partindo aqui para os próximos, vamos escolher um desses itens aqui, para a gente comentar, explanar mais um pouquinho, que é o seguinte, olha aqui, ó. Muita gente diz, eu não preciso de monitoramento dentro de casa. O que você acha? Né? Bom, quem nunca teve a casa invadida, nem no quintal, né, não sente realmente uma necessidade tão grande. Mas, às vezes, eu conheço gente também, tá, que falava isso, eu além de não precisar, eu não tenho dinheiro, esse é um outro obstáculo, né? Só fala, não tenho dinheiro, o sistema de câmeras é muito caro. Mas estava acompanhando uma instalação, né, eu estava fazendo uma instalação no cliente, o vizinho dele é que foi lá, falou, eu acho legal pela questão tecnológica, visualizar câmeras no celular, mas eu não colocaria por isso, por esse motivo que eu falei, né, de não ter dinheiro e também de não ver nenhuma necessidade. Bom, alguns dias depois, essa pessoa teve a surpresa ruim, né, de alguém pular o muro da casa dela. Graças a Deus, né, não aconteceu nada, o cachorro latiu e tal, essa pessoa foi embora, fugiu, mas no dia seguinte essa pessoa me ligou
porque, né, tinha falado comigo na semana anterior, viu as câmeras sendo instaladas no vizinho dela, e aí ela correu e falou, agora eu preciso urgente desse sistema de câmeras aí, porque eu quero descobrir quem foi que pulou aqui, e a próxima vez que essa pessoa entrar aqui, eu quero saber quem é, eu quero filmar. E aí eu imaginei, né? Pois é, se a pessoa tivesse já com esse sistema de câmeras instalado, não ia estar passando por essa preocupação, né? Que agora vai perder noites de sono, preocupados, querendo saber se essa pessoa vai entrar lá. Então você nota que aquele obstáculo, que era não ter dinheiro, rapidamente virou uma urgência, né? Não é que a pessoa estava mentindo, mas essas são desculpas que a gente dá para a gente mesmo, né? A gente coloca isso e é verdade, né? Às vezes a gente não tem ali a grana sobrando mesmo, isso é comum, tá tudo bem. Mas a gente não dá prioridade, porque às vezes a gente pode tirar a prioridade de alguma outra coisa e colocar uma prioridade maior na nossa questão da segurança. Assim também para qualquer outra coisa, né? Da privacidade ou para aprender alguma coisa. Então é importante. Então, rapidamente, aquilo virou uma privacidade, virou uma prioridade no momento em que a pessoa sofreu, né, aquela questão ali. E se ela tivesse resolvido antes como essa prioridade, ela já teria evitado esse problema. Então, muitos obstáculos a gente coloca e são essas desculpas que a gente dá para a gente mesmo. Então, e no seu caso, né? O que impede você de ter um sistema de câmeras, né? Analisa se isso também não é uma desculpa para você. Por quê? Uma hora você pode precisar. E o meu objetivo aqui não é a questão de colocar o medo de que alguém vai entrar na sua casa. Não é só isso. Você viu aqui a questão, a história da chave foi uma delas. E, assim, as questões são infinitas, né? Não dá para imaginar todas as situações que você vai precisar de um sistema de câmeras. Mas, por exemplo, ó, uma delas que eu vi foi interessante também. Existem câmeras que elas têm um microfone e um alto-falante, né? Você pode apertar ali no celular e falar com a pessoa que está lá do outro lado e de onde você estiver, né? Conectado na internet. E uma vez eu estava experimentando um modelo novo de câmera, eu sempre estou testando equipamentos novos, fazendo pesquisa em cima deles, até para descobrir a questão de segurança, se ela tem alguma fragilidade nesse quesito aí da privacidade, né? Então, eu estava testando um modelo de sistema de câmeras e, assim, eu ainda não tenho, né, não coloquei na minha casa de um interfone, eu não uso, mesmo porque maior parte do tempo, né, nessa época eu não estava em casa, então a minha casa passa a maior parte do tempo vazia, né? Todo mundo trabalhando, as crianças na escola, então não tenho essa necessidade grande de ter um interfone. E é muito fácil, quando uma pessoa chama lá no portão, é fácil ouvir, então é tranquilo. Mas eu estava testando essa câmera, que tem microfone e alto-falante, e eu estava esperando um entregador, né, que estava uma encomenda prevista para chegar em casa. E eu estava longe, fui levar as crianças na escola, e aí o que aconteceu? O entregador foi exatamente no momento que eu não estava. Nesse dia eu estaria de folga, né? Estaria em casa, mas eu me ausentei para ir deixar as crianças na escola. E aí eu pensei, já pensou? Eu estou no caminho de volta para casa, né? Imagina, eu chego em casa e depois eu descubro que esse entregador foi lá. E é exatamente na hora que você não está, poucos minutos aí que eu me ausentei, exatamente o momento em que esse entregador foi lá. E aí, na hora que eu abri ali, né, a câmera, que eu coloquei ela na garagem, filmando a rua, e aí na hora que eu coloquei a imagem, né, no celular, eu olhei e falei, ó, foi exatamente isso, o entregador estava lá. Como é que eu faço agora para esse entregador não ir embora? E aí eu lembrei do recurso, do microfone, do alto-falante, mas ele não tem um volume tão alto, né? E esse entregador estava de caminhão, então estava ligado, fazia barulho, não dava para ouvir. Mas a câmera também tem um alarme, essa câmera. Então eu apertei o botãozinho, o alarme tocou. Quando ele já estava indo embora, ele ouviu aquele alarme, ele parou e voltou para ver o que era. Aí ele desligou o caminhão, então o silêncio ficou, né, mais favorável ali. E aí eu consegui falar com ele pelo celular,
e a minha voz saía lá na câmera. Então eu falei para ele, não, eu já estou chegando, em 2 minutos eu estou aí, não vai embora não. E ele ficou impressionado, né? Porque à distância eu consegui falar com ele. Então, dá para imaginar todas as situações que você tem, que você pode, né, precisar de um sistema de câmeras. Então, eu acho que você dá prioridade a isso, é importante, né? E vencer alguns desses obstáculos. Se o seu obstáculo é o medo de perder a privacidade, isso a gente consegue resolver. Se o seu obstáculo é ter medo do, sei lá, não é medo, mas você ter, não querer, né, passar pelo transtorno de um quebra-quebra, também dá para resolver, né? Bom, então tem vários outros, né? Se for o valor, bom, eu também recomendo várias outras situações. Às vezes você faz um orçamento de câmeras, tem empresas especializadas, mas elas colocam lá, vamos supor, sistemas, geralmente eles fazem assim, né? Sistemas de 8 câmeras, aí coloca lá um orçamento. E o valor vai lá para cima, né? E sistemas com 16 câmeras. Então, assim, às vezes você é obrigado ou comprar um sistema com 8 câmeras ou com 16 câmeras. E se você quiser só 2? Se você quiser só 3? Muitas empresas não oferecem isso. Então, isso também pode ser um impeditivo, né? E eu sempre recomendo, você pode fazer uma instalação incremental, inclusive até para usar e testar a qualidade daquele produto ali, daquela câmera. Você pode contratar uma. Como eu falei, tem empresa que não faz, né? Mas com as dicas que eu trago aqui, você mesmo pode fazer esse teste, tá? Sem precisar colocar aquele chapéu de peão. Não tem nada errado com ser peão, né? Mas tem gente que não gosta de quebra-quebra, de sujeira. Então eu tenho dicas que eu vou trazer aqui que ajuda você a não precisar de fazer esse quebra-quebra todo, tá? E ainda assim proteger sua privacidade, porque não é o simples fato de você colocar uma câmera com Wi-Fi. Quando você coloca a câmera com Wi-Fi, aí você expõe sim a sua privacidade, tá? Então, não recomendo câmeras Wi-Fi. Então, como é que faz isso? Bom, nos vídeos futuros aqui, nos nossos encontros, eu vou mostrar a você como é que você pode fazer, por exemplo, tá? Uma instalação de uma câmera. Nem é obrigatório você colocar ela no teto, né? Você pode colocar ela em cima de uma mesa, existe um pezinho que você apoia ela ali, fica bem bonita também, e você não precisa do quebra-quebra, e você pode contornar essa situação. Então, dentre essa e várias outras questões, né, que impedem a gente de ter um sistema de câmeras, tá? A gente consegue resolver qualquer uma dessas questões. Então, você pode deixar também aí no comentário, né, o que impede você de ter um sistema de câmeras, né? A gente, às vezes, não dá prioridade a isso. Mas, como eu contei aqui as histórias, você viu, né? A importância. Tem gente que nem imagina que ia precisar do sistema de câmeras. E aí só vai dar essa urgência, vai dar essa prioridade depois que acontece alguma coisa. Mas, como eu falei, não é a questão do medo. Não é por isso que eu quero que você tenha um sistema de câmeras. Mas pensa, né? Quantas situações interessantes eu registrei aqui com o meu próprio sistema de câmeras. Eu nunca tive minha casa invadida, mas eu registrei os primeiros passos da minha filha, quando começou a andar. Eu tenho essa imagem gravada. E dificilmente, né? Você está ali com o celular, como é que você imaginar que aquela cena ia acontecer naquela hora? E não ia dar tempo de eu ligar o celular. Então eu tenho isso registrado lá no meu sistema de câmeras. E foi muito legal. Eu me senti privilegiado de ter gravado aquele momento ali. Então, tem várias situações que podem contribuir para que você possa ter esse sistema de câmeras. Então, recapitulando rapidamente aqui, ó, motivos que as pessoas têm para não instalarem uma câmera dentro de casa, né? Uma delas é o quê? Ó, eu não preciso de monitoramento, minha casa já é segura. Tudo bem, pode ser, mas um dia pode ser que você precise. Então, assim, eu não desconfio de ninguém, então não preciso. No meu caso, eu também nunca desconfiei de ninguém, mas eu sempre acompanhei a rotina da minha filha, do meu filho, mesmo estando longe de casa, eu podia acompanhar a rotina ali, né? Mesmo confiando na pessoa que também estava ali cuidando do meu filho, né? Minha filha, foi muito bom eu poder estar no trabalho e visualizar
as imagens ali ao vivo, muito interessante, foi muito bom. Registrei vários momentos. Outra pessoa não quer, o quebra-quebra. Como é que faz, né? Também a gente consegue resolver isso aí e ainda assim manter a segurança, né? Outras pessoas têm medo de que um instalador desconhecido entre na sua casa, descubra tudo que você tem, depois ele vai embora e ainda por cima ele sabe, né? Onde tem câmera, quantas tem, os pontos cegos que não são monitorados, tudo isso. Sim, essa é uma preocupação real, né? Todas elas são. Então, outras, a pessoa tem medo de perder a privacidade, não é verdade? Então, assim, tem muitas objeções que acontecem, né, que tiram essa prioridade, tiram a prioridade da gente ter uma câmera dentro de casa. Mas eu acho que a maior delas é o medo de perder a privacidade, sim. Né? Isso também dá para contornar. E a outra é a falta de um profissional qualificado. Gente, eu já tirei foto, inclusive, né? Um cliente que... Eu tenho um exemplo de uma cliente. Foi semana passada que eu postei aí uma instalação que uma pessoa, um profissional, né? Profissional foi lá na casa dela, fez a instalação e ficou aquele emaranhado de fios. Você imagina uma cachoeira de 16 fios, né? Um para cada câmera, descendo ali do teto. O profissional teve a capacidade de fazer um buraco na laje, assim, no teto. E a casa da cliente é uma casa bem decorada, bem bonita, assim, e fica aquela cachoeira de fios. Né? Então, não só pela qualidade do serviço ali, a estética também é importante. Então, realmente, às vezes é difícil achar um profissional bom, né, do mercado que tenha essa questão, essa preocupação, e foi o que aconteceu. Né? Então, essa é uma outra objeção, né? É encontrar bons profissionais no mercado. Se você fizer uma pesquisa, uma busca na internet, né, sobre, por exemplo, cursos de instalação de câmeras, você vai ver que o treinamento que esses profissionais recebem, às vezes é um curso de 1 hora, 2 horas de vídeo para a pessoa aprender, e no curso ainda diz isso, né? Você vai estar pronto e qualificado para ir para o mercado de fazer instalação de câmeras. Então, realmente, o treinamento nessa área é muito escasso, é difícil achar profissional. Então, assim, temos várias objeções, mas a gente consegue ir resolvendo cada uma delas. Então, durante a semana eu vou falar melhor sobre cada uma e a gente vai explorar esse assunto aí. Bom, gente, meia-noite, ainda tem gente conectada aí, obrigado para quem acompanhou até o final. Deixa aí depois o seu comentário do que impediria você de ter câmeras dentro de casa, qual dessas objeções aqui, quais desses obstáculos impede que você tenha câmeras dentro de casa, beleza? Então foi bom ficar aqui com vocês até agora, obrigado aí. A gente se vê durante a semana, fica atento aí às notificações. Até o próximo vídeo e valeu, até mais.